Bom dia a todos. Ora, vamos então iniciar o nosso primeiro webinar da SPAT, o ciclo Ser Casa. Eu sou a Filipe e tenho aqui a Margarida ao meu lado. Bom dia. E somos então membros da SPAT e formadoras também aqui da SPAT e há psicoterapeutas. É com muito gosto que abraçámos este desafio que nos foi proposto dinamizar aqui o primeiro webinar da SPAT e também partilhar convosco que estamos na sede da SPAT, a casa aqui da nossa Sociedade Portuguesa de Arte Terapia. E quando estávamos aqui a organizar o webinar, eu e a Margarida questionámos o que é que poderá ser casa, não é? E nesse sentido vamos partilhar aqui convosco as nossas reflexões. O que poderá ser a casa? A casa como um espaço físico, mas também como um lugar interno, um espaço de experiências que contém, sustenta e protege. Construído através de um legado, selecionado e organizado, é o ponto de partida para outras vivências e explorações. Por vezes também ambivalente, difuso e confuso, que necessita de ser reformulado e reajustado. Entra o convidado, sai o indesejado, mas fica sempre a existência que requer perspectiva e observação, bem como a interna recriação. Foi aqui a nossa reflexão sobre o que é ser casa e vamos ter hoje connosco um convidado muito, muito especial, mas antes de iniciarmos aqui este momento de partilha com o nosso convidado, vamos deixar-vos com um momento criativo, ele também, este momento originado também de lugares internos. Bom, e para falarmos sobre a casa, temos o nosso Dr. Rui de Carvalho aqui connosco, médico e arte-psicoterapeuta didata, fundador e presidente da Sociedade Portuguesa de Arte Terapia e também formador. Lançamos já aqui uma questão, como é que a arte-terapia, psicoterapia pode ser um lugar de casa interna? E lançamos para si a ligação. E muito obrigada pela sua presença, que muito nos honra. Tem que ligar só ao seu som, Dr. Rui? Eu é que agradeço o vosso convite. Pronto, parece que eu hoje estou aqui com uma perturbação de identidade múltipla na minha imagem. Acho que foi você que me pegou o vírus. Bom, de facto, agradeço imenso às colegas Filipe e Margarida essa iniciativa de organizarem esses webinars, que eu faço questão de vir a assistir aos próximos, e espero que sejam momentos bastante inspiradores e reveladores. De facto, não pude recusar o convite, até porque, pronto, cabe-me a mim o papel de anfitrião da casa,
E quando se é anfitrião da casa, a primeira coisa que se faz quando uma pessoa vai à nossa casa, se for bem educado, pelo menos na minha terra era assim, é mostrar a casa a quem entra na casa. Alguns de vocês, efetivamente, já conhecem a casa porque são da casa, mas vejo algumas caras que de facto não conheço. Está muita gente com a tela em preto, mas identifico aqui várias caras conhecidas, que conhecem a casa, mas podem voltar a vê-la, e outras que ainda não conhecem tão bem. Quando me fizeram esse convite, o convite é tramado, falar da casa interna da arte-terapia. Opa! Não sei se vou estar aqui a falar do lado bonitinho da casa, ou se vou começar aqui com fofocas, pá. Se a casa interna, para a gente começa a falar das fofocas da casa. Mas pronto, não é esse de facto o objetivo. Pronto, e vou tentar ser minimamente, porque disponho de meia hora para falar, vou tentar ser consciencioso na apresentação que vou fazer, e sucinto, porque muito haveria a dizer, porque já é uma casa com uma existência bastante longa, são 26 anos de existência de casa, portanto já é muito tempo. Lembrei-me, assim que me fizeram este convite, porque agora como é que eu me vou desembaraçar dessa coisa da casa interna da arte-terapia, lembrei-me de um poeta que esteve num congresso nosso e que fez a apresentação do seu livro, de um dos seus livros de poesia, que são excelentes os seus livros de poesia, que é o José Jorge Letria, e que apresentou num congresso nosso, leu num congresso nosso, A Casa da Poesia. E fui lá vasculhar na Casa da Poesia, tirei um pequenino excerto da Casa da Poesia, porque diz muito do que é também a Casa da Arte-terapia. E diz-nos o José Jorge Letria: a poesia tem uma casa, como as pessoas têm, só que é diferente, só que tem espaço para todos quantos nela queiram entrar com terna alegria. É uma casa hospitaleira onde o sonho é fantasia. E então, nessa medida, aqui tentando fazer rima com o José Jorge Letria, antes de mais, quero-vos desejar bom dia, alegria na arte-terapia. Portanto, também esta é uma casa de alegria. Também temos tempo para as tristezas, mas em geral conseguimos repor a alegria. E, de facto, a casa interna, e para haver uma casa interna nós precisamos ter referências de casa real. Eu troquei de casa muitas vezes ao longo da minha vida, e talvez por isso fiquei com a recordação de uma música que eu ouvi com uma vinda porque eu sou de Angola, vim de Angola para casa de uma avós aqui em Portugal, e nesta outra casa tinha a televisão, a RTP, começada há pouco tempo, e que passavam os desenhos animados que me encantaram na altura. Não sei se vocês os conhecem, porque eu já sou mais antigo nessas coisas, mas fizeram uma versão mais atualizada que eu não gosto. Eu continuo a gostar da versão antiga, que é o Carrossel Mágico e o Franjinhas, e que tem uma música muito interessante que eu até hoje lembro. Tenho pena, não vos vou cantar a música, mas tenho pena porque a música na altura era em espanhol. Agora só que eu encontrei uma versão infantil de crianças brasileiras a cantar, mas que é excelente, está mesmo. Eu vou pedir às colegas para passarem a música, faz favor. Era uma casa muito engraçada, não tinha
porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Ué, por quê? Porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0. Bom, de facto, eu já só lembrava uma parte desta música, que era em espanhol. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Bom, ora bem, esta foi a minha grande preocupação aqui com a Casa da Arte Terapia. Foi que houvesse penico, para não andar cada um a fazer xixi para o seu lado. Foi essa a grande minha preocupação na construção desta casa. Bom, continuo a ver aqui, e pronto, lá estou eu com as fofocas, continuo a ver para aqui muita gente que faz xixi fora do penico, por aí, mas pronto, essa é outra história. Portanto, a casa interna existe na medida da referência da casa real, ou seja, as referências que nós temos que nos fundamentam, que nos rodeiam, todas aquelas referências que nós tivemos de espaços, nomeadamente relacionais, que fazem parte dessa casa interna que nos compõe. Portanto, para se chegar à casa interna da arte-terapia, onde se tem espaço para todos os que nela queiram entrar, ou seja, partilhada por aqueles que a habitam internamente, quer como arte-terapeutas, arte-psicoterapeutas, quer pessoas em processo, foi preciso, efetivamente, materializar a referência de uma casa externa. Ou seja, o que é que eu me estou a referir? Que casa é essa? O que é que a caracteriza? Falar da estrutura casa, da arte-terapia, tal e qual como nós a concebemos aqui na SPAT. E para isso, sugiro-vos uma metáfora, que é a metáfora de como se constrói uma casa. Bom, evidentemente, convém começar pelas fundações. Aqui, as fundações remetem-me para os anos 90, quando vou fazer a formação a Londres. Estava no Hospital Miguel Bombarda, com formação psiquiátrica, estava a fazer formação em grupo análise, e vou fazer formação em Londres em arte-terapia integrativa. Tenho uma chefe de serviço que era psicanalista, a doutora Manuela Brazete, inspiradora pela sua poesia. Era o meu chefe, o doutor João Azevedo e Silva, um psicanalista e grupo analista, um dos fundadores da Sociedade de Grupo Análise, que foi tremendamente inspirador para mim. E em 97, juntamente com o Dr. Azevedo e Silva e com a doutora Helena Correia, fundámos a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia. Bom, mas até aí tem que se viver em algum lado, não é? E, efetivamente, aqui os primeiros anos da SPAT foi viver numa casa arrendada. Que, bom, as referências conceptuais que era preciso ter e para referenciar o trabalho que se fazia, vieram da psiquiatria. Estava numa equipa bastante criativa, onde estava o António Lobo Antunes, a Margarida Cordeiro, cineasta, que tinha feito um filme sobre o Jaime, um paciente artista que esteve internado no nosso serviço durante muito tempo. Tínhamos a referência no Hospital Miguel Bombarda da coleção de arte de pacientes feita pelo Miguel Bombarda, e que, a partir da qual o Júlio Dantas fez um livro excelente que é uma das referências, é a referência em Portugal da psicopatologia da expressão, que é
Poetas e Artistas de Ilha Foles, não sei se é assim exatamente o título, mas é qualquer coisa desse género. Ilha Foles era como se chamava o Hospital Miguel Bombarda na altura. É preciso ter em conta, e que se quiserem ler o livro, é um livro muito interessante, mas vão primeiro verificar qual é a nomenclatura da psiquiatria na altura. Não se esqueçam, porque senão vão achar que ele dizia muito mal da arte dos doentes mentais e caracterizava com terminologia ofensiva. Não, era a terminologia psiquiátrica que era utilizada na altura. É só para lembrar que o Freud, por exemplo, classificava, e o Blois classificavam a esquizofrenia como demência precoce. Portanto, eram outros referenciais e, portanto, não podemos estar aqui a criticar a forma como ele se refere, mas precisamos estar atentos ao modo como ele parametriza, caracteriza, e isso de facto é excepcional, a forma como ele caracteriza as diferentes formas de criar de acordo com diferentes tipos de patologia. Para o conhecimento da altura, de facto, dá-nos aqui referências importantes para essas fundações dessa Casa da Arte-Terapia em Portugal. Mas todas essas referências, de qualquer maneira, as minhas referências da gruppo-análise, da psicanálise, através do Dr. Azevedo e Silva, das minhas referências da formação em arte-terapia integrativa em Inglaterra, onde a base conceptual vinha da Gestalt-terapia, da análise transacional, da psicologia do self. Bom, isto efetivamente é uma casa arrendada e é preciso ter em conta que esse parece-me que é o problema que às vezes a arte-terapia sofre em muitos contextos, é que os arte-terapeutas continuam a viver em casas arrendadas, continuam a viver em casas que têm os conceitos que são dos outros, não os conceitos que são próprios e adstritos a uma prática construída através e fundamentada com uma conceptualização que é inerente à fenomenologia específica que surge no contexto particular da arte-terapia e da arte-psicoterapia, que eu já vos vou falar. Bom, o segundo passo da construção de uma casa, tem a ver com o esqueleto. Ora bem, o esqueleto de vigas. E o esqueleto de vigas, o primeiro esqueleto de vigas, ainda há aqui muitas colegas que estão aqui desta altura, eu formulei esse primeiro esqueleto de vigas em 2001, no nosso segundo congresso de arte-terapia, que eu chamei modelo polimórfico da arte-terapia, e que teve aqui em debate durante muitos anos. Essencialmente, eu definia dois modos essenciais de intervenção, a arte-terapia e a arte-psicoterapia. Em cada um desses modos de intervenção, dois tipos de abordagem, em cada uma delas. Durante muitos anos discutiu-se bastante na CEPAT, nos congressos, etc. As pessoas perguntavam, mas qual é a diferença entre arte-terapia e arte-psicoterapia? Havia quem respondesse, tem a ver com a profundidade do processo e coisas assim muito eruditas. Aliás, às vezes costuma-se dizer, os colegas quando querem fundamentar aquilo que estão a falar, falam do objeto transicional da criação, falam das referências do inconsciente afloradas. Eu costumo dizer, pois, e Deus Nosso Senhor também é participativo no processo. Sim, temos que ter em conta aqui a presença de Deus no processo. Efetivamente, com a prática, com o passar do tempo da utilização desse esqueleto, é algo que fica muito, muito simplesmente reduzido a tão. A arte-terapia é planificada, programada previamente às intervenções e aplicada de acordo com as intenções para com uma determinada população específica com que nós trabalhamos, o indivíduo, com as particularidades do indivíduo. A arte-psicoterapia, o enfoque não é tanto, porque na arte-terapia o enfoque é efetivamente nos recursos técnicos artísticos, a arte
como terapia. Na arte de psicoterapia, o contexto baseia-se mais na relação particular, uma relação triangular específica, onde o fazer criativo e o produto criativo funcionam como um mediador na relação terapêutica que se estabelece. E a criação é feita espontaneamente, de acordo com a necessidade do paciente, em geral, não sempre, a não ser em casos muito específicos, em que assim nós entendemos que poderá ser vantajoso para o paciente. Em geral, não há indicações de que o paciente como o paciente deve criar, que recursos ele deve utilizar, deixámo-lo fazer espontaneamente. Então, temos o esqueleto, a arte-terapia vivencial e temática, vivencial centrada nos recursos técnicos artísticos que nós implementamos, a arte-terapia temática, onde os recursos técnicos artísticos são escolhidos em função dos temas que nós propomos às pessoas serem explorados. Ora, esses temas têm adstrito objetivos muito específicos, nomeadamente de acordo com o âmbito que nós implementamos. Esse âmbito pode ser de treino de competências, pode ser de aprendizagem através das artes, pode ser um treino pode ser um âmbito de desenvolvimento pessoal e também de aconselhamento. Portanto, são os 4 âmbitos da arte-terapia temática. Ora bem, na arte-psicoterapia nós temos 2 formas de o fazer. A arte-psicoterapia intensiva, onde é particularmente aplicável a intervenções de cariz breve, portanto, intervenções na crise, intervenções de perturbações de stress pós-traumático, traumáticas, de ajustamento, etc. E a arte de psicoterapia diagenésica, que depois já explicarei o que é que esse termo quer dizer, onde nós temos uma forma de intervenção mais vocacionada para abordagens longas e estruturantes. Ora bem, mas para continuar na construção da casa, precisamos de pôr paredes. E então, ao pôr paredes, precisamos de parâmetros operacionais consistentes, e os anos seguintes aqui na sociedade foram precisamente da aferição pela prática de parâmetros que fossem mais específicos, mais consistentes, mais adaptados, tanto na arte-terapia como na arte-psicoterapia. E, portanto, esses parâmetros foram sendo construídos paulatinamente, foram ganhando consistência e coerência, e, portanto, hoje em dia temos um corpo de formulação de parâmetros de fundamentação e parâmetros de implementação que são estáveis e coerentes, de forma que, quando nós falamos de uma forma de intervenção, nós sabemos todos daquilo que estamos a falar, portanto, partilhamos de uma linguagem comum, porque, pronto, aqui numa casa é preciso partilhar da mesma linguagem, é preciso partilhar do mesmo ideal, e aí, senão, correríamos o risco de estar a construir a Torre de Babel, onde cada um falava a sua linguagem. Portanto, aqui esses parâmetros operacionais consistentes constroem as paredes dentro das quais nós vamos habitar a casa. Também, na formação, foi a fase em que nós conseguimos a formação creditada enquanto formação profissional pela Inofor, primeiro, que depois se transformou na DGERT, e dessa maneira nós conseguimos passar a ter uma formação mais consistente. Houve necessidade de formular também
padrões de qualidade para essa formação que são inerentes à acreditação da DGERT. Tivemos que fazer grandes modificações, grandes estruturações do ponto de vista da própria CEPAD para conseguirmos implementar a formação dessa forma. Ora bem, ora vamos pôr telhado na casa, portanto é preciso pôr telhado na casa, este telhado foi sendo fornecido tanto pela prática, pela experiência dos arteterapeutas e arte-psicoterapeutas que se foram desenvolvendo na CEPAT, mas também por um reconhecimento nacional e internacional que foi progressivamente sendo fornecido, sendo dado. Já nos primórdios dos anos 2000, fizemos a adesão à Sociedade Internacional de Psicopatologia da Expressão e Arte-Terapia, com quem mantemos ligações até hoje, e tiveram a generosidade de me fazer vice-presidente dessa sociedade. A nível nacional, temos uma articulação desde longa data com o ISPA, para além de uma miríade de protocolos que temos feito com N instituições, que eu nem sequer as consigo lembrar mentalmente. Uma das mais recentes que nós temos é com a AMUT, em Gondomar, onde vai ser realizada uma formação de arte-terapia, portanto o ano comum da nossa formação da arte-terapia, e dando a possibilidade de continuidade depois da formação pelo nível 1 ou pelo nível 2 da formação da CEPAT. E sobre isso queria-vos dizer que, em princípio, parece que dia 11, uma colega que está aqui presente, a Benedita e a Maria, que também se prontificou para tal, vão fazer um workshop para divulgação e para incentivo pelas pessoas que possam querer experimentar, para poder sentir-se mais seguras do que vão fazer em termos da formação da arte-terapia no Norte. E bom, tivemos o reconhecimento da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que certificou a nossa formação para os psicólogos, e portanto os psicólogos que fazem a nossa formação de arte-psicoterapia têm o título de especialistas em psicoterapia pela Ordem. E fizemos parte da organização também da Federação Portuguesa de Psicoterapias, a CEPAT é o membro fundador, e portanto dessa forma também foi aqui fazermos parte da família alargada das psicoterapias em Portugal. Portanto, estas são algumas, provavelmente estarei a esquecer de muitas outras, referências do telhado aqui para a CEPAT e para a nossa prática e para a nossa validação, nomeadamente em termos da formação. Pronto, e falando de validação, então temos que passar à pintura da casa. Portanto, temos que personificar a casa através da pintura, e essa pintura é feita através da validação pela prática dos membros da CEPAT. Portanto, hoje em dia, a CEPAT tem cerca de 100 membros que validam a prática e dão a conhecer a arte-terapia de uma forma bastante ativa, e principalmente pela sua qualidade, pela qualidade dessa prática, pela consistência daquilo que fazem. E, bom,
Não sei se ainda tenho muito tempo, se calhar já não tenho muito tempo, acho que não, já estou quase no fim, mas então, carambas, agora deixem-me lá tirar o mobiliário do IKEA Não, para mobilar a casa de uma forma. ainda tem tempo, ainda tem tempo. Ok? Porque é preciso mobilar e decorar a casa, caramba, e dar assim um arranjozinho à casa mais personalizado, senão ficamos com o mobiliário do IKEA lá desde das origens e não pode ser, não, isso aqui tem que ser mobilado com uma estética muito própria para a sua decoração. Ora, o mobilar a casa, efetivamente, é feito através dos fundamentos conceptuais específicos. Esses já não vai dar tempo de os abordar e de estar a falar muito sobre eles, mas pronto, poderemos deixar para até outras colegas virem falar especificamente sobre diversos deles. Mas é assim uma espécie de 10 mandamentos da arte-terapia. Pronto, eu sou assim o Moisés, Catechites e tal, e talvez Deus Nosso Senhor ilumina-me. E então, primeiro que eu quero referenciar é a psicodiagénesis, um conceito que eu formulei no início da década de 2010, tem a ver com uma teoria do desenvolvimento e reestruturação criativa da personalidade. Portanto, eu fui buscar esse termo à geologia. Eu, por acaso, cheguei ao termo antes de ter ido à geologia. Depois comecei a procurar na net se havia alguma designação próxima do tema que eu queria cunhar e, encontrei na geologia. Volta e meia acontecem-me esse género de coisas. Eu acho que cheguei lá, descobri a pólvora e depois, de repente, caraças, o outro já falou disso. Pronto, a diagénese tem a ver com a geologia, com a estratificação em placas dos terrenos. E, de facto, nós temos um terreno interno, que é isso que estamos aqui a falar. E essa estratificação das placas é uma estratificação feita estruturalmente, progressivamente ao longo da nossa existência e na qual nós vamos mexer. Nós, através da criatividade e da implementação da criatividade e da forma como a ativação da criatividade provoca uma modificação no funcionamento cerebral, é outro aspecto que dá para outra webinar, que tem a ver com a fundamentação da arte-terapia do ponto de vista das neurociências, mas efetivamente há aqui uma pan-estimulação cerebral das diferentes áreas cerebrais moduladora através da implementação do processo criativo. Vamos lembrar que o processo criativo, a artisticidade para mim é um engrama, é algo que é genético, nasce connosco, nós já trazemos essa potencialidade e ela é essencial para a nossa estruturação enquanto pessoas, aquilo que nós nos tornamos, através de referências relacionais e contextualização, que são diferentes em todos nós e fazem a nossa peculiaridade apesar de partilharmos do património comum. Bom, depois temos a nossa forma de trabalhar específica, o gradiente tridimensional mediado, assente nessa consonância diagenésica e onde nós colocamos a ênfase na inteligência criativa, nos vínculos criativos, no fazer criativo, no gradiente estético que é implementado. Portanto, aqui nós temos um hexagrama de mudança propício, onde o processo criativo, o fazer criativo, o produto criativo, as funções terapêuticas da arte, a comunicação não dramática, especificamente a comunicação metadramática e as funções reguladoras se ativam para propiciar a mudança das pessoas em processo. Aqui é preciso nós também termos aqui
um outro aspecto que é o fogão e o forno, que também são muito importantes para cozinhar a coisa, não é? A alimentação que é preciso providenciar. Portanto, e aqui estou a falar da estrutura e operacionalidade do aparelho criativo que é preciso ser conhecida e sabida. Portanto, aqui no processo criativo nós temos que ter em conta o suporte processual básico, fundamental a cada um de nós, e o processo criativo em si, onde estão implícitas as dinâmicas criativas e as funções criativas. Não dá tempo de falar disso tudo, porque seria só para cada uma dessas coisas seria outro webinar. Agora, há que ter em conta as funções terapêuticas da arte, que é isso que os arte-terapeutas têm que ser profícuos e saberem aplicar e saber especificar nas suas intervenções. Temos o quinteto da mudança, aquilo que eu chamei quinteto da mudança, que é a criação, manifestação, significação, gnose e esteticidade. E o hexagrama da transformação, onde temos as funções de suprimento, a função integradora, a função reparadora, a função de catarse de integração, a função de regressão ao serviço do eu e a função nutridora. E muitas outras, vamos com a prática, vamos lá chegando. E então, a partir daqui, com essas referências, nós então podemos fazer a cama. Então vamos usar os lençóis e os edredons das potencialidades simbólicas, comunicacionais, criativas e de concretização dos recursos técnicos artísticos que nos permitem saber como é que nós, através da implementação dos recursos técnicos artísticos, estamos a saber operar mudança nas pessoas. Claro que isso depois nos vai permitir chegar a um resultado, através do fazer criativo, que é o produto criativo. E esse produto criativo tem peculiaridades muito próprias, de acordo com a pessoa, de acordo com as características da personalidade da pessoa, de acordo com a sua própria disfuncionalidade. Pronto, aqui vamos chegar à psicopatologia da expressão e à tipologia das criações, que nós cruzamos diversas tipologias das criações. A formal, a fenomenológica, a isotópica, a de estilo imagético, a morfodinâmica, a descritiva. Pronto. Essa casa começa a estar com muitos bibelôs, começa a estar efetivamente muito, muito cheia. Bom, e junta-se a isso algo que é essencial, o conhecimento do debate estético interno, articulado através das criações, a fim da vivência significativa que nós implementamos e ativamos neste gradiente. E então, é dessa maneira que temos parâmetros de intervenção estáveis e coerentes, aquilo que eu há bocado apresentei como um modelo polimórfico, que torna a nossa intervenção coerente e estável. Bom, claro que para ter validade temos que saber avaliar e saber investigar. Portanto, e aqui também hoje em dia nós temos estabelecidos parâmetros muito específicos de avaliação do indivíduo em si e de investigação específica à arte-terapia. E devo-vos dizer que há uma miríade de resultados confirmativos de efetividade da arte-terapia. Cito por exemplo, que são os estudos do professor Jean-Luc Soudre, que conseguiu, inclusivamente, fazer que o Estado francês aceitasse a validade da arte-terapia no tratamento do Alzheimer, entre outras. Nas perturbações do comportamento alimentar, entre outras, várias outras. Portanto, a arte-terapia hoje não é um fait divers, é efetivamente uma prática fundamentada e consistente com resultados aferidos. E então, agora para me calar, isso que vamos deixar para o futuro, que são aspectos que são inerentes à arte-terapia. Claro que e à arte-psicoterapia, neste gradiente, nós identificamos bloqueios da criatividade que são específicos, resistências particulares e
especificidades disfuncionais do self, do si mesmo, em função disso, e as respectivas estratégias criativas de regulação que é necessário implementar. Então, chegamos a algo que ainda estou para começar a escrever sobre isso, mas que nós, num seminário de supervisão que temos na CEPAT, estamos agora a sinalizar aquilo que vamos, dentro de algum tempo, conseguir começar a apresentar como logaritmos de intervenção em arte-terapia e arte-psicoterapia, porque temos a base específica para o poder fazer. Portanto, já nos podemos deitar na cama e dormir um sono repousante. Mas ainda nos falta algo, porque, com essas coisas dos sismos que há para aí, temos que fazer o reforço das fundações. E então, é preciso trabalhar na profissionalização da arte-terapia. Isso é essencial. Portanto, para criarmos fundações antissísmicas para a arte-terapia. E é com isso que eu vos deixo agora, que vou pedir às colegas que vos inspirem e motivem a assinar a nossa petição que temos na Assembleia da República. Obrigado. Eu nunca consigo falar pouco, peço desculpa. Foi muito bom, obrigada, Dr. Rui. É sempre mesmo muito inspirador ouvi-lo falar. Também estamos aqui com uma oportunidade. Passou para nós agora. Mesmo muito, muito obrigada, porque de facto o Dr. Rui é aqui a casa da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia e estávamos aqui a comentar, estávamos encantadas aqui com a sua metáfora aqui da casa e de como realmente construiu aqui toda esta sua partilha neste webinar. Mesmo muito, muito obrigada e de facto o primeiro webinar da CEPAT e deste ciclo que se chama O Ser Casa não podia ter sido com outra pessoa. Muito, 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 muito obrigada. Relativamente ao link, nós vamos agora, para um outro modo criativo, vamos deixar-vos uma música, e enquanto a música passa, vamos colocar então no chat o link para a petição da profissionalização aqui da arte, está bem? Terapia. Vamos então agora aqui. Quis viajar de corpo inteiro, conhecer cada segundo do que é ser no singular. Olhos atentos nas esquinas e as feridas desse mundo me ensinaram a rezar. Rodo e não acho os meus pedaços, é que o buraco é mais embaixo, mas que vontade de voltar.
Doutor Rui, antes de finalizarmos, gostávamos aqui de fazer uma questão. Embora saiba que há assim uma perspectiva e um trabalho holístico, não é? Nesta arte de psicoterapia, mas na sua experiência como arte psicoterapeuta, o que é que tem sido mais desafiante na reconstrução ou recriação desta casa interna? Serão as fundações? Serão as paredes? Será a decoração? O que é que tem sido mais desafiante? Tudo. Porque quando nós trabalhamos com pessoas, temos de facto que abordar todos esses aspectos. Temos que começar, de facto, por entender as formações e quais são os déficits que possam existir nessas fundações, e depois ir ajudando a pessoa a reconstruir a casa de si mesmo. Ou seja, do seu self, da sua capacidade de se regular e de se organizar e de conseguir ter uma existência plena e satisfatória. Portanto, tudo tem sido um desafio. É claro que nós precisamos de tempo para trabalhar com as pessoas, e é esse tempo que nos dá referências de onde focalizar o trabalho. Às vezes temos que estar a trabalhar no telhado e depois ir para as fundações e depois ir para a decoração, mas portanto não há aqui uma regra que se implemente, porque efetivamente cada pessoa é diferente e cada pessoa é uma entidade criativa em si. Doutor Rui, mais uma vez muito obrigada. Reforço que é sempre muito inspirador ouvi-lo e falo sempre de uma maneira muito criativa. Deixamos no nosso chat então o link para a petição, pedimos a vossa colaboração, se puderem assinar, e agradecemos muito aqui a vossa presença neste nosso primeiro webinar. Queríamos também deixar aqui um agradecimento à Susana, a coordenadora aqui da formação da SPAT, que colocou-nos este desafio de iniciarmos aqui os webinars da SPAT, com o qual estamos muito contentes, e esperamos por vós pelo próximo, que há de ser em breve. Um beijinho muito grande, e um beijinho muito grande também aqui ao Dr. Rui. Beijinhos. Obrigado, eu. Bom fim de semana para Bom todos. fim de semana. Beijinhos. Quis viajar de corpo inteiro, conhecer cada segundo do que é ser no singular. Olhos atentos nas esquinas e as feridas desse mundo me ensinaram a rezar. Rodo e não acho os meus pedaços, é que o buraco é mais embaixo, mas que vontade de voltar. Como o teu cheiro ocupa espaço e já tem nome o nosso acaso. Casa. Quis me calar, pensar pra dentro, conhecer minhas perguntas, te perder pra me encontrar. Quis
casa.